Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Os jovens estão cada vez mais deprimidos, ansiosos e com problemas relacionados à sua imagem e na sua relação com os colegas. De acordo com um relatório produzido por um instituto de pesquisa e entregue ao governo federal, a prevalência de transtornos mentais nas crianças e adolescentes subiu de 13% em 2013 para cerca de 25% em 2021. O Ministério da Saúde também registrou um aumento na taxa de suicídios cometidos por crianças e jovens de 10 a 19 anos nos últimos 5 anos. Outros levantamentos indicam ainda o crescimento do medo de violência escolar, das agressões sofridas nas escolas e de depressão. Para entendermos melhor o motivo do aumento da violência entre os jovens e a incidência de problemas de saúde mental, recebemos aqui no Alagoas em Pauta a nossa consultora em saúde mental, a psicóloga Gabriela Malta. Gabi, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada, Dani. Sempre é um prazer, né, estar por aqui falando de temas tão pertinentes como você levantou aí na abertura sobre saúde mental. Então é um prazer e vai ser bom compartilhar um pouquinho do conhecimento, da experiência, da prática, né, que eu tenho em consultório, dividindo aí com o seu público. Com certeza. Gabi, a gente tem visto muito nos noticiários, né, o aumento da violência entre jovens e para com os jovens, né? Se você acredita que o acesso às armas que os pais têm em casa, o clima de intolerância que vem permeando o mundo, porque é uma coisa que não é exclusiva do Brasil, a gente percebe, né, esse clima de intolerância no mundo inteiro. Você acha que isso colabora, né, além dos games e da convivência entre eles, para o aumento dessa violência, né, dessa coisa que a gente vê de invadir escola com faca, com arma de fogo, com machado, com não sei o quê? Tem alguma explicação na sociedade para isso? Sim, Dani, sem sombra de dúvidas, né? A gente tem que levar em consideração que o acesso à violência gera mais violência. Então, se eu tenho, né, pais que não estão atentos a essa situação, né, a deixar uma arma ali disponível, se o nosso filho, né, ele tem algum transtorno mental que não foi identificado ou que não está sendo tratado, isso pode sim gerar, né, uma violência não só contra os outros, que é o que acontece muitas vezes nesses noticiários que a gente tem visto, né, na demanda alarmante de casos, né? A gente teve recentemente o caso lá de Blumenau, né, onde um jovem de 25 anos entra numa escola, né, com um machadinho e mata e acomete, tira a vida de várias pessoas. Então, a gente percebe que esse jovem, por exemplo, não dá para a gente avaliar o perfil dele aqui só com noticiário, com informações soltas, mas é nítido que há aí uma disfunção emocional muito grande, né? Um adoecimento mesmo, né? Um sofrimento psíquico, emocional. E esse jovem ele não estava ali sendo acompanhado. Não estou também aqui querendo trazer uma questão de se é um desvio de caráter ou não, porque a gente sabe que isso acontece também, e aí não temos como justificar que é só um transtorno mental, e é por isso que levou aos fins. Mas a gente tem como sim já perceber que é uma pessoa que não está tendo acesso, né, a um cuidado da sua saúde mental. Isso acontece muito, infelizmente, né? A nossa sociedade ela tem cada vez mais deixado de dar essa importância, apesar que, né, a gente tem tido mais acesso à informação, a gente tem conseguido perceber através de pesquisas o alto índice, né, de transtornos mentais aumentando, inclusive após pandemia. Então, eu acredito que sim, é um reforço a mais, né, à violência quando a gente tem esse acesso espontâneo nas nossas casas, né, quando uma pessoa não sabe manusear uma arma e tem acesso a isso. Eu creio que o índice aumentou sim e isso é bastante relevante. Porque isso é muito preocupante, né, Gabi? Assim, a pessoa pode até ter porte de arma,
Mas a arma, ela não deve ficar acessível, Isso. guardada apenas, eu guardo no alto do meu armário. Tá, isso, não é isso, criança fuxica, adolescente fuxica e vai atrás. Curiosidade, né? Por curiosidade mesmo, né? Então isso precisa ter muito cuidado por parte dos pais. E eu não sou psicóloga, mas assim, pela minha observação, né, da sociedade como jornalista, eu vejo que esses games também incitam muito a violência entre jovens. São games muito violentos e a gente sabe que hoje existe esse problema de dependência tecnológica, seja de celular, seja de TV, seja de games, enfim. E é muito fácil do jovem se viciar, né? A gente sabe que os jovens têm uma tendência ao vício muito maior até do que os adultos, né? Mas assim, você acha também que esses games, eles colaboram para plantar essa sementinha? Porque independente do adolescente ter ou não ter um problema de saúde mental, isso pode vir a desencadear um problema de saúde mental? Com certeza, né? Porque vamos pensar o que seria, né, o cuidar da saúde mental. Vamos desmistificar um pouquinho, porque às vezes a gente fala tanto de saúde mental, engaja tanto da importância de cuidar da saúde mental e às vezes a gente não sabe nem como é que faz isso. Né? Eu digo que se a gente desse atenção à saúde mental, como a gente dá às vezes à saúde física, fazendo um exame preventivo, né, indo lá fazer um check-up anual, a gente estaria nesse campo da prevenção. Como a gente sabe que a doença mental, a doença clínica, a gente vai lá, faz um exame, né, consegue diagnosticar, né, você sabe ali através de suas taxas, né, de hormônios, o quanto está influenciando ali naquela doença, é mais fácil de tratar. A saúde mental, né, para a gente identificar, a gente não tem um exame clínico que vai lá e vai dizer, olha, você está com depressão, você está com ansiedade. São os sinais e os sintomas que a gente tem que perceber. E esses jovens, né, cada vez mais, eles estão, como você trouxe, o vício do mundo tecnológico, ele está muito acessível. Então, você está ali focado em games, né, que exaltam a violência. Se a gente for perceber, as séries que mais são vistas são séries violentas, né? Os noticiários, quando passam informações em relação à violência, é acessado várias vezes ali. Então, a gente percebe que esse é um assunto que instiga e prende a atenção, não só dos jovens e dos adolescentes, mas também do adulto. Então, influencia sim, né? Hoje, cada vez mais é visto o quanto os prejuízos em relação a isso são nítidos no comportamento de um jovem, na forma como ele se manifesta, né? Na forma de como ele tem se apresentado para a sociedade. Então, sem sombra de dúvidas, a gente tem que estar muito atento a isso, porque é sim algo que vai comprometer sim a saúde mental das pessoas. Porque eu acho mais difícil as pessoas procurarem ajuda para a saúde mental, porque quando você chega a esse ponto, você é obrigado a reconhecer que tem algo errado. Sim. E isso para o ser humano é muito difícil. É um passo muito complicado. Se para a saúde física as pessoas já são resistentes a procurar um médico, vão empurrando com a barriga exames, e os sintomas estão ali, só vão procurar quando realmente o negócio já está avançado. Com a saúde mental, acho que é ainda pior, porque existe um preconceito, existe um tabu em torno disso. E o tabu, acho que ele fica ainda maior para os pais reconhecerem que o seu filho tem um transtorno. Seja ele qual for. Ele pode ser um transtorno congênito, leve também, né? Ou leve, né? E ele pode ter sido algo desencadeado por algo. Seja pela escola, pelas amizades, pelos games, enfim. Algo que realmente esteja atrapalhando o desenvolvimento e a convivência daquele jovem em sociedade. E, então eu acho que acho que é muito importante a gente deixar esse alerta aqui para os pais que têm essa resistência em encaminhar seu filho a um psicólogo ou até a um psiquiatra, porque se muitas famílias têm dificuldade de aceitar que o filho é autista, por exemplo, né? A criança tem uma série de sintomas, mas não querem classificá-lo para tratá-lo corretamente como autista, porque não consegue admitir que
próprio filho tem um transtorno, você imagina quando isso é desencadeado por fatores externos. Sim. Você se depara com essa situação no seu consultório? Bastante. E assim, você falou uma coisa muito importante, né? A dificuldade de reconhecer que esse filho precisa de ajuda. Porque às vezes não tem nem tempo, Dani. A nossa vida, né? A gente está tão ligada no automático mesmo, né? As necessidades diárias, as necessidades profissionais, pessoais, né? Tomar conta de tudo. A gente se acha, né, de que a Mulher Maravilha e o Super-Homem. E aí a gente esquece, às vezes, de olhar esse filho que está ali pedindo socorro. Sim. Né? E às vezes a gente diz assim, não, mas é só um momento, talvez seja só uma fase. A criança e o adolescente, eles dão sinais. Eles dão sinais. Se a gente trabalha de maneira preventiva para que essa criança ela não se perdure nesse adoecimento mental, a gente pode evitar muitas coisas, né? Muitos transtornos mal elaborados, muitos conteúdos disfuncionais. E aí a gente precisa sim dessa atenção familiar, né? Dessa atenção para os nossos jovens, ter diálogo mais presente em casa, começar a entender que validar as emoções dos seus filhos faz um sentido, né? O que seria validar essas emoções? Entender, filho, eu tenho percebido que você tem reagido a uma emoção dessa forma, como é que você se sente, né? Porque a frustração, muitas vezes, eles não sabem lidar com a frustração. Sim. E a gente está no mundo do posso tudo, o desejo ele é acionado o tempo inteiro, né? O consumismo também está aqui nos motivando o tempo inteiro a isso. Então a gente precisa reconhecer, validar as emoções dos nossos filhos. Eu vou deixar aqui uma dica, por exemplo, papais que devem estar se perguntando, e como eu faço isso, né? Pega uma listinha, né, e pede para ele identificar quais são as emoções que estão surgindo no decorrer do dia dele, né? O que é que você sente, filho, quando isso acontece? Né? O que é que eu tenho percebido que você tem ficado mais triste? Por que essa tristeza está acontecendo? Vamos levar em consideração a situação para que ele faça esse link. Você fica triste quando você não ganha, né, um jogo, você fica com raiva, você fica irritado quando você tira uma nota baixa, né? Porque se a gente levar em consideração, a gente tem que estar o tempo inteiro, né, reforçando para os nossos filhos que a frustração faz parte do crescimento. E essa é uma geração que parece que nasceu e frustração é algo que não existe. Pois é. E eles não conseguem lidar com a mínima frustração possível. Imagina as grandes frustrações da vida. E que vamos ter ao longo Vamos ter da todos, vida inteira, né? A vida toda, né? São planos que não dão certo, Isso. São relacionamentos que não vão adiante, perda financeira, quer dizer, então são inúmeras as frustrações ao longo da vida e que, na verdade, elas são o sal da vida. Porque se você conseguir tudo maravilhosamente o tempo inteiro, a sua vida não tem a menor graça. É verdade. E eles precisam entender isso. Mas hoje essa geração nasceu proibida de passar por frustração e os pais não permitem que eles se frustrem. Vem aí a o que eu acho mais grave ainda, porque os pais já passaram por frustração. Eu não quero que meu filho passe por isso. Lógico, a gente não quer que o nosso filho passe por dificuldades. Mas você não vai fazer coisas absurdas porque o seu filho não pode se frustrar. Tudo que ele quer, ele tem. Tudo que ele precisa, ele tem acesso. O dia que você não puder dar, ele não vai saber como reagir a isso. Verdade. E aí também vem outro ponto de como a gente reconhecer que esse filho não está dando conta de lidar com essa frustração. Né? É muito importante a gente começar a perceber quando, né, um comportamento que seria normal, de desajuste ali no sentido de que eu estou frustrado porque eu não atingi aquela minha expectativa, passa a ser um problema, passa a ser um dificultador maior, ao ponto de gerar sofrimento psíquico, né? Sofrimento emocional. Então, muitas vezes, se a gente não estiver atento a como isso está se desenrolando no nosso dia a dia, passa desapercebido. E aí essa criança, esse adolescente, ele não tem o suporte que ele precisa.
né? Um suporte de um psicólogo, porque está atento ali nessas emoções mal elaboradas, de como isso pode ser identificado, de como ele pode aprender a lidar com as frustrações, e aí a gente não busca ajuda. Se a gente não busca ajuda, esse jovem, esse adolescente, ele não é tratado. Se ele não é tratado, ele começa a dar sinais, né? E a manifestar sintomas que muitas vezes para os pais é uma surpresa. Nossa, foi de repente. Não foi de repente. Né? Não foi de repente, mas se a gente começa a entender que isso não vai causar consequências, eu realmente começo a negligenciar. Lógico. Então, é muito importante, sabe, Dani, a gente reservar um tempinho realmente para os nossos filhos, na loucura do nosso dia, começar a entender quando um comportamento está se manifestando de maneira inadequada, para que a gente possa pedir ajuda se a gente não tem condições, talvez, de dizer assim, poxa, eu não vou ter o tempo disponível para cuidar do meu filho, com esse olhar mais atento, mas eu vou pelo menos buscar ajuda para dividir essa responsabilidade. E o controle parental, né, dos celulares, dos devices, né, do que está assistindo, do game que ele está tendo acesso, né? Ah, mas meu filho já tem 16 anos. Sim, ele é menor de idade. E você precisa controlar isso. Ah, é um rapaz, ok, mas aí ele ainda não está totalmente formado. O juízo de valor dele não está totalmente formado. E uma coisa também que eu percebo é que pais de adolescentes param de frequentar a escola dos filhos. Não vão à reunião escolar, não vão até a escola conversar com a diretora, com professores, para saber o comportamento daquele aluno em sala de aula. Se ele passa por algum processo de bullying e não leva para casa, né? Então, eu deixo a minha recomendação aqui, porque hoje meu filho é um adulto, mas ele já foi um adolescente. E eu tinha esse cuidado de ir à escola, perguntar como é que ele está, como é que é o comportamento dele, conversar com alguns professores, procurar conhecer alguns colegas, porque adolescente, a maioria guarda muito, é mais calado, em casa, né, tem esse processo meio introspectivo, na maioria das vezes, e esse contato com a escola pode colaborar muito. Né? Você não acha que os pais de adolescentes, porque a gente, quando eles são crianças, a gente está sempre na escola, reunião de pais, a gente não perde uma. Verdade. Mas adolescente não, né? Parece que eles já estão num caminho e que é uma fase que requer até muito mais atenção. Atenção por quê? Porque a gente não tem, às vezes, a facilidade deles pedirem essa ajuda. Eles querem ser vistos, notados, mas eles não querem ser incomodados. Né? Então, muitas vezes eles estão ali fazendo daquilo uma coisa natural, né? Quando, na verdade, já é um comportamento repetitivo. Então, eu acho doentio, que sim, né? Acho que sim, os professores, eles são facilitadores importantíssimos no meio de comunicação para pais e filhos. Acho que é uma ferramenta muito importante na escola, monitorar o seu filho, entender que ele vai passar por fases, né? Que muitas vezes a gente vai desreconhecê-lo. Né? Às vezes a gente tem ali aquela criança que vai no nível de desenvolvimento e a gente fala, nossa, eu estou no controle da situação. Eu percebo que o meu filho é assim, mas o que é que está acontecendo que agora ele já se demonstra, né, demonstra outras facetas, né, no desenvolvimento ali? Porque ele muda, ele tem obrigações, ele tem responsabilidades, ele tem falta de limite, ele muitas vezes não sabe controlar as emoções dele, muitas vezes ele não identifica essas emoções, muitas vezes o pensamento está ali pairando o negatismo, né? E você não sabe como mudar para outro campo de formação. Então a gente precisa dar essa atenção aos nossos jovens, a gente precisa ter pais mais participativos desse processo, entendendo que nós tivemos essa fase, Dani, mas que essa fase também, ela se manifesta hoje num momento diferente das nossas vidas. É outro mundo, né? Outro mundo, é outra realidade, como você falou do acesso aos games, né? A gente tem informações soltas na internet, né? O que não quer dizer que é um conhecimento ali bacana de se ter. São informações soltas, muitas vezes eles se abrem com amigos que estão passando às vezes pelo mesmo dilema e não estão sabendo agir, né? Eles conversam com pessoas que não têm às vezes uma confiança estabelecida. E aí como é que eu falo, né? Como é que eu falo com meus pais se os meus pais não têm tempo para mim? Eu sei que nesse mundo, como eu já falei aqui, é difícil a gente separar um tempinho, mas se faz necessário.
Com certeza. Aí assim, Gabi, muita gente que está nos assistindo pode perguntar, nossa, eu identifico esse comportamento no meu filho, minha filha, mas eu não tenho como pagar um psicólogo. Certo. Existem serviços gratuitos no SUS, em algumas instituições privadas que prestam esse serviço de atendimento, de acolhimento para a sociedade? Dani, a gente precisa realmente investir mais em políticas públicas nesse sentido, né? Mas a gente tem sim os CAPs, por exemplo, os Centros de Atenções Psicossociais para pessoas que fazem acompanhamentos psiquiátricos, né? O Hospital Dia, que geralmente o indivíduo, ele tem as medicações ali monitoradas ao longo do dia, né, fazendo algumas recreações e à noite vai dormir em casa. Mas a gente tem sim uma dificuldade ainda, né, de hospitais, por exemplo, psiquiátricos, que têm acesso a pessoas que de fato não têm condições de estar em clínicas particulares. Isso falando um pouquinho dos transtornos mentais. Em relação a questões de psicólogo, né, a gente tem alguns incentivos, por exemplo, em clínicas de escolas, né, que dão acesso ao público, faculdades, universidades que estão ali treinando aquele profissional para se capacitar. Universidades privadas, né? E que também é uma forma de você ter acesso, eu oriento bastante isso, né, quem não tem condições. Clínicas populares com preços mais acessíveis, né, acessíveis para que você tenha esse suporte. E aqui eu vou deixar um apelo para que, né, os nossos governantes tenham um olhar mais atento às nossas escolas, contratando profissionais realmente capacitados na área da psicologia, né, assistentes sociais, que também dá suporte bastante a essa categoria de profissional no acolhimento aos nossos alunos, né? Muitas vezes é a porta de entrada à escola e o único acesso que esse aluno tem de falar, de verbalizar o que está acontecendo dentro de casa. Né? O acesso àquela violência, um assédio sexual, uma violência física, verbal, né? E abusos que a gente tem encontrado e identificado bastante. Então, às vezes a porta de entrada é o professor ali. E esse professor, eu pergunto, ele vai pedir ajuda a quem? Como é que ele vai orientar? Muitas vezes ele já tem uma dificuldade de manter esse aluno concentrado, manter esse aluno com atenção, né, dentro da sala de aula, e ele ainda vai acolher a dor desse aluno. E o que é que ele vai fazer com isso? Muitas vezes a gente tem pessoas que têm acesso, né, a drogas com facilidade. Então, assim, como eu vou buscar essa ajuda? Então, ter um profissional capacitado para facilitar esse processo, né, esse acolhimento, intervir entre família e escola, é fundamental. Não tenha dúvida, e a gente precisa ter esse olhar atento, porque, como eu falei na abertura, também a gente está percebendo um índice maior de suicídios entre eles. Sim. Existem esses desafios na internet, né? Desafios de tomar não sei quantas medicações para convulsionar, né? Existem os desafios de corte, fazer cortes na pele. Então, assim, é muito importante que os pais acompanhem os seus filhos. Para a mãe falar assim, como você falou, nossa, foi de repente, jamais imaginaria. Não. Se você for ver, se você for fazer um controle do que ele está conversando no WhatsApp, com quem ele está conversando, que games ele acessa, que séries que ele assiste, é muito importante para dar essa orientação, sem ser invasivo na privacidade do adolescente, mas mostrando que você está vigilante. E eles gostam que a gente se importe com eles, né? E assim, Dani, eles dão sinais, né? Eles dão sinais, é perceptível. A gente, se for observar que um adolescente, ele muda o comportamento, ele muda a forma de se expressar, ele se isola muitas vezes, né? Quando a gente está com um problema e a gente não sabe lidar e você não tem a quem recorrer, muitas vezes a gente, como mecanismo de defesa, se isola. Você fica, eu escuto muito assim, ele está no mundinho dele. Deixa, ele não quer ir, ele não se socializa mais, ele perde o interesse por atividades do cotidiano, que muitas vezes seria algo comum de acontecer, né? Ele está desconcentrado, desatento, irritado, agressivo. Então, são situações que é perceptível ao nosso olhar, mas que às vezes a gente não está tão disposto a perceber, porque sabe que vai ter que assumir uma responsabilidade em relação a isso. A negação. A negação.
né? E aí é como você falou lá no iniciozinho da nossa entrevista, muitas vezes esses pais, eles não reconhecem que isso é um problema, que isso realmente está no campo, né, que disfuncional. E Sim. que eu preciso reconhecer e pedir ajuda a quem pode, de fato, estar ali intervindo, auxiliando nesse acompanhamento, né, emocional dos seus filhos. Então, é um apelo que eu deixo aqui também, mais uma vez, procurem psicólogos, né, não tenham preconceitos para lidar com isso, entende? Porque, de fato, a nossa sociedade, ela precisa dar essa atenção à saúde mental. E a gente só tem a ganhar com isso, né? Ganha você como indivíduo, ganha toda a sociedade, porque você cuidando da saúde mental desses jovens, você também evita uma série de atos violentos, né, que são desencadeados por esses comportamentos. Querida, quero te agradecer demais aqui a tua presença mais uma vez no Alagoas em Pauta. Todo mundo te adora, suas entrevistas são muito assistidas e eu espero ter contribuído, né? Nós aqui com a nossa conversa temos contribuído para, pelo menos para levar a reflexão dos pais de crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes, porque realmente a gente precisa desse olhar atento dos pais para quando eles precisarem de ajuda. Dani, é sempre um prazer estar aqui, né? Eu que agradeço contribuir um pouco também. É pouco tempo, inclusive, para a gente falar de tantas coisas importantes em volta da saúde mental, mas eu gostaria de reforçar mais uma vez que para esses pais também não se sentirem culpados, né? Simplesmente porque não está tendo esse olhar atento, mas de repente entender que unindo forças fica mais fácil. Sim. Né? Se eu não posso dar conta, vamos unir força. E é o profissional capacitado está aí para ajudar nesse processo. Exatamente. A culpa não contribui, né? Verdade. A gente pode evitar esse sentimento de culpa reconhecendo. Isso. E procurando ajuda para os jovens. Obrigada. Gente, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.